Muito bem, pessoal. Vamos às vídeos aqui, cara, de humanas, cara. Isso aqui é história, provinha do Enem de 2023 PPL. Quem fala vocês aqui é o professor Luciano Chambinho, do cursinho pré-vestibular Métodos de Cachoeira. Então, vem comigo, vamos a mais uma questão. Examinando detidamente o fator de maior predominância da evolução social, penso não errar afirmando que a causa principal de falar em todos os sistemas econômicos experimentados para estabelecer o equilíbrio das forças produtivas se encontra na livre atividade permitida à atuação de energias naturais, isto é, na falta de organização do capital e do trabalho. Então, Vargas, né, as diretrizes da nova política do Brasil, Rio de Janeiro, ali 1942. Bom, vamos pensar aqui que fase é essa, o que o Vargas está falando, né? Então, nesse curso de 31, o então presidente Getúlio Vargas condenava de forma explícita o SOR. Como assim o discurso é de 31 e tu leu ali 42? Cara, que esse discurso deve ter sido, né, feito em 31, depois uma revista lá no Rio de Janeiro, em 42, retransmite esse discurso. Beleza, então tá, essa jogada da época cronológica da ideia. Bom, o Getúlio, né, ele tinha toda uma natureza nacionalista, certo? A ideia dele quando tomou o poder era formar um Brasil grande, um Brasil unificado, grande. E ele tinha essas ideias que ele vai trazer da onde? Da Europa, que ele traz lá do nazismo do Hitler, que vai surgir, vai crescer muito mais depois, do fascismo Mussolini. Então as ideias nacionalistas estão lá, né, presentes na Europa, e o Getúlio traz o Brasil para ver se ele domina aqui o campinho, certo? Bom, e o que ele está criticando? Bom, ele está criticando o que, cara? Aqui, ó. Olha, enquanto se encontra na livre atividade permitida a atuação das energias naturais, isto é, na falta de organização capital do capital do trabalho. Ele quer organizar o capital. Ele quer organizar o trabalho. Ele é contra o quê? A liberdade, cara. Liberdade que econômica. E também teve depois liberdade política, liberdade de expressão, tudo mais. Não era mole. Então aqui eu peguei umas fotos da época, né? Olha só ali. Trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Para quem? Bom, Getúlio não criou os sindicatos. Isso veio da Itália, né? Mas o Getúlio o quê? Organizou os sindicatos. E todos os sindicatos tinham que ser a favor de quem? A favor de quem? A favor de quem? Dele, né, cara? Não tinha sindicato contra ele. Olha só. O trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo. Estado Novo, lá de 37 para frente. Então, cara, essa ideia aqui de que Getúlio dominou o Brasil e dominou muito bem a classe trabalhadora. Bom, ele fez a CLT lá em 40 e poucos, começou as leis trabalhistas, fez todo um processo de organização social e trabalhista. E isso fez o quê? Que ele pegasse o sindicato e botasse no bolso. E ele dominava então toda a classe trabalhadora e se julgou o pai dos pobres. Olha só, né? Naquela época tinha isso aí, tá? Então, olha só, ele era contra o liberalismo econômico. O cara tá muito na cara isso aqui, né? Olha só. A falta de organização do capital do trabalho, que ele ia organizar por si só, né? Ele era contra o intervencionismo estatal, não, ele era a favor, cara. Ele criou estatais, muitos estatais. E criou o IBGE, criou os Correios, criou a Companhia de Água, cara, tudo ele fez. Corporativismo trabalhista, não, cara, ele era a favor dos sindicatos, né? Quem é a favor do sindicato é a favor do corporativismo, beleza? Então aqui também não pode ser. Depois, contrário ao sistema oligárquico, não, cara, ele foi a favor do sistema do café, certo? Ele era a favor dos estancieiros, ele era um estancieiro, então não pode ser contra a oligarquia. Ele era contra o nacionalismo econômico, não, cara, ele era a favor do nacionalismo em todas as suas grandes fases. Então, cara, que sobra aqui, ele era contra o liberalismo econômico. Ele até vai encampar umas indústrias estrangeiras e vai nacionalizar elas. Então ele queria o quê? Um Estado grande e forte, né? Para quê? Para dominar para sempre, forever, até o infinito, né? Tanto que ele foi presidente entre vários golpes, 2 golpes, né? De 15 anos, depois voltou eleito, mas aí quando voltou eleito não conseguiu segurar, já tinha mudado o mundo pós na Guerra Mundial e não deu certo. Beleza? Bom, pessoal, questãozinha clássica de Enem, sempre que alguma coisa sobre Getúlio Vargas, então dá pra gente ver isso, dá bem legal. Beleza? Certo, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, cara, curte aí, inscreve aqui no canal, me segue também lá no TikTok para mais vídeos de química, física, história, geografia, biologia, matemática, que seja. Um beijo, abraço e até lá.